todos os momentos, na verdade, e ela foi meu maior apoio. Sim. Porque em vários momentos eu quis desistir. Uhum. Assim, eu me emociono, Sim. mas eu quis desistir várias vezes, porque Fala galera, tamo aqui no Além da Visão. Hoje com duas pessoas, amigas nossas que tive o prazer, a honra de conhecer. Já conhecia uma, né? Mas a outra eu tive a honra de conhecer, que é a Eduarda. Tudo bom, Duda? tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje o papo vai ser muito bom. E ao lado dela, a mamãe dela, Osilene, que eu já conhecia há um tempo. E hoje tá aí de volta com a gente para poder fazer o Além da Visão, dando o seu testemunho. E aí, Osilene, como é que você tá? Tá pronta para esse dia? Já chega Dia das Mães semana que vem, já estamos oportunizando o momento, né, da mamãe, a mamãe Osilene falar. E aí, como é que você tá? Eu tô bem, a gente acaba se emocionando, né? Eu já vim pra cá meio que emocionado por contar histórias, né? Sim. A gente já se conhece há um tempo, conheço o Marcel há mais tempo e a gente tinha um pouco de restrição, né, em contar um pouco da nossa história. Mas quem fez com que a gente mudasse de ideia foi você. No dia que você falou para Eduardo, você não acha que a sua história pode ser inspiradora para outras pessoas? Então, acho que essa é a nossa ideia, de que a nossa história possa ser inspiradora para outras pessoas passando por problemas, né? Que às vezes você fala assim, nossa, o buraco está aqui e eu estou lá dentro, como eu vou fazer para sair? E talvez Sim. isso seja também uma possibilidade. E essa é a ideia, é a lei Muito da bom. semeadura, né? A gente poder abençoar pessoas até com a nossa fala, para que isso venha acontecer em outras vidas também. Muito E é um bom. prazer para a gente estar aqui, poder participar com vocês, que são amigos. Sim. Eu acho que tudo aquilo que você faz e está perto de amigos, você se sente mais segura. Muito bom. Então seja bem-vinda. Muito obrigada. E ao meu lado direito, meu amigo, irmão, Marcel Marcondes. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais um podcast, sejam todos bem-vindos. Isso aí. Antes de começar a nossa entrevista com as nossas convidadas ilustres, queria pedir o pessoal aí para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar o like, que isso é muito importante para que a nossa mensagem, né, tantas histórias bonitas de superação, né, que a gente vai ouvir aqui hoje, cheguem Com para mais certeza. pessoas. Então, pessoal, apoia a gente aí. É isso aí, galera. Vamos começar aqui nesse bate-papo com a Eduarda. Eu posso chamar de Duda, né? Popularmente aí, conhecida como Duda. Vamos lá, querida. Me fala a sua idade. Eu tenho 21 anos. 21 anos. Hoje você está como estudante de medicina Isso. Me conta- Estudando medicina na UF. na UF em Niterói. Niterói. Sim. E me conta aí como é que foi você hoje. Muitas pessoas, né, gostariam hoje de fazer uma faculdade na UF. Você fez vestibular e está na faculdade muito conceituada, né, que são as faculdades federais, principalmente medicina. Conta pra gente aí como é que foi essa maratona de estudos e Sim. como é que foi, né, você passar na vestibular de medicina. Isso é para poucos, né? Sim, infelizmente ainda é para poucos. Foi uma caminhada assim de altos e baixos. Minha mãe sabe, né? Ela já assim viveu comigo muitos momentos, todos os momentos, na verdade, e ela foi meu maior apoio, Sim. porque em vários momentos eu quis desistir. Uhum. Assim, eu me emociono, Sim. mas eu quis desistir várias vezes porque pra Muito- mim era muito complicado. inalcançável. Uhum. Sabe, eu pensava que seria impossível pra mim chegar aonde eu cheguei. Aham. E, né, eu fiz outras provas antes de passar. Eu fiz o PISME. E na época eu ainda estava no ensino médio quando eu fiz essa prova. E aí foi quando a gente descobriu, né, o tumor. Eu tinha 16 anos quando a gente descobriu. Uhum. E eu estava fazendo o PISME nessa época. E eu não passei nessa prova. Assim, eu fiquei triste na época, mas eu aceitei porque eu tinha acabado assim, resolver o problema. Eu tava me ajeitando emocionalmente falando. Minhas emoções estavam voltando, eu tava ficando funcional de novo, emocionalmente equilibrada de novo. Sim. E a gente também tinha acabado de sair de uma pandemia. E daí, né, ouvindo também a posição da minha mãe, que ela tava com medo, porque eu tinha acabado de fazer 18 anos na época.
E ela tava com medo de eu ir para um outro estado, que é uma prova para a faculdade de Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora. Sim. E aí, eu acabar de fazer 18 anos e sair para um outro estado seria algo muito desafiador e talvez algo que pudesse, assim, gerar malefícios, né? Sim. Às vezes pela falta de maturidade ou, enfim, pela falta de preparo. Muito Então, bom. aqui no nosso canal, a gente está sempre trazendo pessoas com histórias de superação. E a sua história, quando a gente ouviu a sua história, a gente ficou muito tocado. Como Sim. você se superou, né? Com tudo isso que aconteceu com você. E você manteve, né, a resiliência para continuar batalhando, estudando e passando, né, hoje na prova, no vestibular e estando cursando medicina na UF. Ô Zilene, conta pra gente como é que pra você foi todo esse turbilhão que você passou, né? Conta pra gente a história de superação, tudo que aconteceu com a Duda e hoje ela tá aí, graças a Deus, saudável e cursando medicina. Mas Explicar como é que foi quando ela descobriu, Isso. ela viu que a Duda tinha o problema. Como é que foi lidar com esse momento? Então, mãe é uma coisa bem interessante, né? Que a gente lembra das emoções, a gente lembra do dia, a gente lembra da hora, a gente lembra de absolutamente tudo. Isso aconteceu no ano de 2019, já no início do ano, a Duda reclamou de dores nas costas. Mas ela vinha de sempre uma rotina de estudos de 8 horas dia, mochila pesada e tudo isso. Então eu pensei, né, má postura, aquela coisa toda. E a gente procurou um profissional. E esse profissional, ele não deu atenção devida. Ele disse que somente ia fazer fez um raio-x, me lembro bem, Isso foi né? em 2018, mãe. 2019 foi 2019 foi o que nós descobrimos. 2018 a gente procurou, esse profissional fez isso e tal, e não foi eficaz o que ele fez. E a gente continuou em 2019, a gente viajou de férias, e quando nós viajamos, ela retornou, olha, eu continuo com dor. E a gente foi procurar um outro profissional. E esse outro profissional, ele falou, olha, aparentemente nada justifica, poderia ser uma pequena escoliose, mas não justifica essa dor. Vamos pedir uma ressonância da lombar para ver se a gente encontra alguma coisa, mas vamos ver. E nesse dia ele fez uns exames na Duda, e ali naquele exame, essa anamnese que ele fez um exame palpável na coluna dela, parece que ele ressuscitou ali um dragão, uma coisa que a Duda começou com dores assim, que nem de perto parecia o que ela sentia antes. E aí já começou com os remédios e tal, mas tudo bem. Fizemos o exame. Esse exame, a gente pegou o resultado no dia 6 de agosto de 2019. Uma mãe enfermeira, né, pega o resultado e vai olhar o resultado. Jesus, quando eu peguei aquele resultado, parece que tinha... O chão, ele realmente abriu e, pum, caí lá dentro. E eu não sabia direito o que fazer, aquele turbilhão de coisa, porque você pensa logo, nossa, a minha filha está com câncer. E uma adolescente de 16 anos, meu Deus, com tanta coisa, tantos planos, tanta coisa para fazer. E eu tinha que digerir isso, porque no dia seguinte era aniversário do meu pai e no domingo seguinte já era dia dos pais. Como é que eu ia dar essa notícia toda para ela, para a família, não sabia como fazer. E eu fui digerindo isso, chorando muito, já tinha ido no médico, já tinha conversado, pegado tudo que tinha que fazer, os caminhos. E aí, quando eu cheguei em casa, ela viu que eu estava muito, muito mal. Mamãe, tá tudo bem? Tá, tudo bem. O que aconteceu? Você está diferente, porque ela me conhece muito. Você está diferente. Eu falei, não, é problema no trabalho. Tudo bem. E aí eu fui passando. No outro dia a gente foi conversando. Primeiro eu fui na casa da minha cunhada, que está aqui, que eles não estão vendo, mas são pilares na minha vida que me ajudam muito, meu irmão e minha cunhada. E eu fui lá, a gente conversou, contou. E aí começou essa caminhada. Depois contar para os meus pais. E aquela caminhada toda de descobrir o que era, porque a princípio o médico achou que poderia ser uma neoplasia que estava vindo de um outro lugar, realmente ser câncer. E aí eu fui experimentando, eu estou sendo assim mais sucinta até para entender, né?
e ser mais rápido, eu fui experimentando sentimentos porque você, a princípio, você não imagina como que uma criança de 16 anos pode ter câncer, né? E realmente, graças a Deus, não era. Eu tive a oportunidade, nesse período todo, eu não me afastei do trabalho, continuei trabalhando, e nessa época nós tivemos uma audiência pública onde eu tinha que coordenar, organizar, e eu tive o prazer de estar perto do Dr. Júlio Meia. E aí eu não falei nada, fizemos o trabalho, fizemos tudo o que tinha que fazer, e eu estava na Unimed, no hospital, no dia, para pegar o resultado dos exames dela, que foram exames de rastreio, né, para saber se aquilo era uma neoplasia que estava vindo de algum outro lugar, tentar fazer uma pesquisa, alguma coisa que o médico foi solicitando realmente para tentar ver. E ele passou e viu uma amiga que é uma irmã, a Antônia, que todo mundo já sabe. E ela tem sempre o hábito, eu sou muito discreta, mas ela tem sempre o hábito de falar com as pessoas lá do outro lado, ela grita. E eu sempre falava, gente, hoje em dia, gente, eu não falo absolutamente nada. Eu respeito, acho isso ótimo, porque isso mudou toda uma história. Porque ele viu a Antônia e brincou com ela. Oi, o que você está fazendo aí? Aí ela veio, chamou e conversou com ela. Ela contou toda a história que estava acontecendo comigo, que eu não tinha forças para contar para ele. E ele virou e falou assim, por que você não me falou nada? E eu respondi para ele, era o meu trabalho ali naquele momento. Eu não quis misturar as coisas. E ele virou para mim, depois eu até contei a ele que ele tinha me respondido desta forma, e falou assim, mentira, eu não falei isso com você. Ele falou assim, parece que eu estou lidando com uma mulher sem informação, mas a gente que é mãe não vai pensar. Você pensa sempre, né, o que está acontecendo naquele momento ali, e você está realmente sem chão. Ele falou, sua filha não tem câncer. O que ela tem é um ependimoma. E eu, né, e por que você achou que era câncer? Porque veio escrito neoplasia, né? Na ressonância estava escrito neoplasia, e realmente, assim, meio que sem saber o que estava acontecendo. E aí, depois de tudo isso, o Dr. Júlio Meia entrou, avaliou tudo. Ela é assistida até hoje pelo Dr. Eduardo Segurassi, que é uma pessoa que a gente tem um respeito, um carinho, assim, enorme, maravilhoso, que acompanha Eduardo até hoje, porque nós fazemos o acompanhamento desse problema. Eu vou só depois fazer um parênteses para explicar o que é essa doença. Ela é rara, né? A doutora disse para a gente que é rara, não é comum. Ela tem afinidade por células gliais, onde a pessoa pode desenvolver um tumor de medula ou um tumor cerebral. E no caso dela foi um tumor de medula. Né? Só que ela tem salpicados na cervical, na torácica e na lombar. A lombar, na medula, ela desenvolveu o maior tumor que estava afetando os movimentos, a dor, tudo isso estava causando esses problemas. E aí a cirurgia seria necessária. E dentro desse dia que o Dr. Júlio Meia nos encontrou, ele falou, olha, quem está assistindo? Aí eu falei, né, que era o Eduardo. Ele foi meu aluno, ele é meu amigo, eu vou ligar para ele agora. Ele ligou na minha frente da Antônia. Olha, Eduardo, você está assistindo uma filha de uma amiga e eu quero operar com você. Ela deixou e eu quero operar. Eu parei, pensei, falei, gente, eu não posso reclamar de absolutamente nada, mesmo passando por tudo isso. Porque muitas pessoas gostariam de ter assistência desses médicos e ele está me dizendo que ele quer operar minha filha. Embora eu soubesse que tudo o que estava acontecendo estava na direção de Deus. O médico era somente instrumento usado por ele para operar ela, né? E ele já tinha me dito que seria uma cirurgia bem demorada, de 12 horas, e ali a gente foi seguindo os passos. E realmente o Dr. Júlio Meia operou a Eduarda junto com o Eduardo Segurassi. Foram 12 horas de cirurgia. Essa cirurgia aconteceu no dia 21 de setembro de 2019. Ela ficou 4 dias no CTI. Não, 2 dias. 2 dias. E depois nós fomos para o quarto, depois para casa. Depois disso, a Eduarda nunca mais teve dor. A dor cessou. A dor, que era aquela dor nervosa, tudo aquilo, nada. Depois da cirurgia foi realmente uma benção. Hoje a gente faz o controle de 2 vezes no ano, ela tem que fazer uma bateria de ressonâncias. Depois disso, nós fomos para o Rio de Janeiro. Filha, vai me dizendo aí, porque às vezes a gente vai atropelando as coisas, tá? Pode ficar à vontade. Em 2020, a gente foi para o Rio. No início de 2020, houve
uma conduta médica, né, que eles entenderam que seria necessário que Eduarda fizesse radioterapia. E aí a gente foi procurar um profissional aqui em Volta Redonda, no hospital daqui, e no dia ele disse o seguinte: mãe, eu vou ser muito sincero com você. Aqui no hospital eu tenho o melhor aparelho da região, mas a grosso modo eu vou te explicar. Eu tenho aqui uma Mercedes, mas a sua filha precisa de uma Ferrari. Eu saí dali com toda a força possível, eu disse, então eu vou buscar a Ferrari. E foi o que aconteceu. E Deus foi direcionando todas as coisas que a gente tinha que fazer. E aí direcionaram a gente para o Rio. A gente conheceu um anjo, uma bênção, chamada doutora Cristiane Chaves, que é especialista nesse problema, que fizemos lá 30 sessões de radioterapia, que também foi um período difícil demais da conta, porque a Eduarda, ela fez radioterapia, ela não fez só, ela fez todo o eixo neural. Então, pegava a cabeça até embaixo, na coluna lombar. E esse tratamento, dizem que queima? Como é que funciona? A Eduarda sofreu... Não sentia nada. Você sentia nada? Não, ela Mas só perdeu o paladar, perdeu o paladar. cabelo, Sim. caiu tudo. Assim, de sensação mesmo, não tem nenhuma sensação na hora que eu No, estou na, fazendo. de dor, no caso. Mas depois tem efeitos colaterais. Os efeitos colaterais. Sim. E os efeitos colaterais, eles são mais fortes do que a quimioterapia. A quimioterapia, uma vez que o paciente para de fazer, rapidamente começa a nascer cabelo, né? Nós já estamos aí há 4 anos praticamente, né, filha? E você tá com cabelão, sim. né? Eu vi ali que se eu te der um abraço, eu vi que você tem um cabelo bem grande. Sim, mas ele não voltou a ser o que ele era antes. Ele está um pouco ainda. mais ralo ainda. Ele é muito ralo e muito fino ainda. É radiação esse tratamento? Radiação. Isso, radiação. Ela ficava na máquina. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a máscara que faz para fazer a radioterapia. Eu já vi a que o pessoal faz quando faz radioterapia no cérebro. Exatamente, Aí a ele encaixa mesma. faz um molde, né? Exatamente. Aí a pessoa fica ali totalmente... Ela fica totalmente parada, Sem inerte. inerte. E, assim, para quem... Só pisca o olho, né? Para quem, na verdade, viu o filme O Silêncio dos Inocentes, tem uma máscara que é feita, é muito parecida com aquilo ali. É absurdamente, ela tinha que ficar totalmente imóvel, travada. E uma coisa que é muito comum na radioterapia, no caso dela, foi enjoo. Eduarda tinha muito, muito, muito enjoo. E teve um dia que me marcou demais da conta. Eu vi toda, eu não podia entrar porque a sala é blindada, né? E eu vi a equipe toda se movimentando, correndo. A Eduarda fez vômito e com aquela máscara ela podia broncoaspirar. Então, foi uma situação, eles pararam a sessão toda ali, ela ficava em torno de 3 horas na máquina. Nossa. Muito tempo. E, gente, Deus é tão perfeito porque ela dormia. Ela dormia. Assim, a equipe... Eu dormia e ainda durmo na ressonância também. Pois como é que pode, você né? consegue? Ela, Como é que olha, você conseguiu, Duda? não, ela é assim até hoje. Não te deu nada, nenhuma assim, claustrofobia? Nada, Não. Nunca Nossa, deu. Deus mesmo. Não, é Deus mesmo. Então, nesse dia, ela ficou muito, muito, muito amedrontada. Por quê? Ela ficou com trauma, né? Aquela sensação toda da máquina. Muito horrível. E aí a gente parou um pouco e ela não estava conseguindo. E é o que eu estou falando. Durante todo esse período, nós fomos acolhidos por anjos que Deus foi colocando em nossa vida. Por quê? A equipe médica... Teve um dia que nós chegamos, a gente estava em casa, né? A gente estava hospedado no Rio. E a gente recebeu a ligação da doutora Cristiane Chaves. Ela me ligou, ela falou assim, eu estou te ligando porque eu estou preocupada. Eduarda não pode parar a radioterapia, nós precisamos. Aí eu expliquei toda a situação dela, o que estava acontecendo. E aí ela falou assim, não, eu vou esperar vocês aqui amanhã. E quando nós chegamos lá, a equipe médica tinha preparado uma surpresa para Eduarda. Mas não foi uma surpresa qualquer. Eles fizeram uma surpresa de forma que jogaram a Eduarda para cima. Que a resposta dela falou para assim, mamãe, agora eu vou até o final, nem que seja na força do ódio, mas nós vamos. E assim ela fez. O que mais me chamou a atenção disso tudo é que todo o processo da Eduarda de tratamento, ela não desistiu de estudar. Nunca. Pois é. Ela não desistiu. E eu ficava olhando, eu ficava assim, gente, como é que pode um negócio desse? Mas
agradecendo a Deus sempre e nunca deixando de dar apoio. Olha que Eu legal. podia estar morrendo por dentro, mas eu tinha que estar bem por fora. Então, assim, eu tive anjos que me ajudaram muito nesse período. Então, porque você não passa por isso sozinho, né? Então, assim, a gente precisa entender que nós somos gratos a Deus por tudo que aconteceu. Mas eu sou muito grata a Deus pela filha que eu tenho, porque ela não desistiu. Então, só para o pessoal ficar sabendo, assim, ter uma perspectiva melhor, que ano que a Duda começou? Que ano que você começou a estudar, Duda? No ano passado. 23. Que você começou a estudar pro vestibular. Pro vestibular, assim, desde sempre. Essa é a verdade. Que toda decisão na minha vida, a partir do meu ensino médio, foi tomada pensando aonde eu queria chegar. Que é na faculdade de medicina. Mais especificamente na federal. Pois é, então assim, como é que você teve essa resiliência toda de mesmo diante de uma tempestade na sua vida, né, de um problema sério, você conseguir permanecer estudando Sem entrar em depressão, né? sem entrar em depressão, sem atrapalhar os seus estudos? De onde que você atribui essa sua capacidade? Assim, primeiramente a Deus, né? Porque eu escolhi a medicina. Na verdade, eu não escolhi a medicina me escolheu. Eu acho que é isso, né? Que eu sinto muito que Deus me deu um propósito, e esse propósito na minha vida ele vai se manifestar através da minha profissão. Eu sei que através da medicina eu posso abençoar muitas vidas. Eu posso salvar muitas pessoas. Não só assim, salvar no sentido, vou curar uma doença, mas não, de oferecer esperança mesmo. Salvar, às vezes, a alma daquela pessoa, obviamente, com Deus agindo através de mim. Sim. Né? Eu não vejo a medicina simplesmente como uma profissão para ganhar dinheiro ou para ter status social. E é isso, eu via como um propósito maior do que eu. Muito E bom. eu acho que foi daí que eu extraí a minha força. Quantos vestibulares você passou? Eu passei assim, tecnicamente 2 vestibulares, mais para 3 faculdades. Sim. E foi que ano que você passou? Eu passei em 2023. Foi no meio de todo aquele turbilhão, você ali estudando, mantendo a fé e Sim. mesmo e você passou muito bem, né, nas provas, não foi? Sim, eu passei em primeiro lugar na UF de Niterói. Meu Deus, sério? Sério, Parabéns. pelo meu Só? grupo de cotas, eu passei em primeiro. E passei em 2 faculdades particulares com 100% de bolsa pelo ProUni. Sim. Muito bom. Em primeiro lugar, desculpa aí. Muito bom. Caramba, mas assim, pra quem assim tem o mesmo objetivo que o seu, apesar de tudo que você passou, né? Qual o conselho que você dá para essas pessoas que hoje têm o sonho de serem médicas, fazer, ou até mesmo outras profissões que necessitam um volume grande de estudo, né, para o vestibular, né? Existem outras, né? Pessoas que estão, às vezes, em casa lá, Deprimidas, às vezes não tem tá em força. estado de luto, não consegue ter uma perspectiva para poder levantar da cama, pegar um livro, pegar um computador, para ter esse sonho, né, essa jornada de estar com uma profissão, uma faculdade, ser um acadêmico de sucesso, de vencer algo que às vezes a pessoa está lá em casa, ela pega, lê o link, aí vem a história da Duda. E a pessoa tem, às vezes, um problema semelhante e está desanimada. E a gente queria que você deixasse um recado para essas pessoas, para que elas possam, né, se espelhar nesse testemunho e conseguir sair dessa situação. Assim, a primeira coisa é que eu quero ser bem realista. Eu não romantizo isso. Vai ser bem difícil. Isso aí. A pessoa tem que saber que vai ser difícil, mas não é impossível. Né? Obviamente, eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos, mas a questão é não desistir. Eu pensei em desistir várias vezes, mas não desisti pelo apoio da minha mãe e por saber realmente o que eu queria, né? Saber no fundo do meu coração quem eu era e o que eu queria para minha vida, né? Ter essa certeza. Porque Sim. quando você tem essa certeza, por mais que esteja difícil, você vai à frente porque vai valer a pena no final, você tem essa certeza. Né? E Muito o bom. conselho mesmo que você não tenha condições de pagar um curso, tenha muitas aulas boas no YouTube que são gratuitas. Nossa, muito bom. É verdade. Eu fiz muito isso, em português principalmente. Exatamente. Em 2021 eu estudei pro PISME sozinha. No meio da pandemia eu estudei pelo YouTube. PISME é o mesmo. quê? O que é PISME? É um vestibular seriado que você faz nos 3 anos do ensino médio.
E no final você soma sua nota e se você conseguir a nota suficiente para passar, você entra na faculdade. Olha só. É direcionado realmente para a pra faculdade de Juiz de faculdade Fora, de Juiz de específico Fora. de lá. Isso. Uhum. E aí, essa prova ela foi adiada, né, pela pandemia. E em 2021 eu tirei mais ou menos um ano sabático para poder me colocar no lugar e, né, Se preparar. Descansar, Como me meu irmão preparar. fez isso também, Marcel. Marcel É porque chegou a fazer um ano sabático. Dizem que uma coisa é você assistir aula, outra coisa é você estudar. exato. Assistir aula é quando você vai lá para ficar lá Exatamente. e você praticamente não aprende nada. Agora, quando você pega, senta na sua casa, você sozinha e lê e pratica você sendo uma pessoa autodidata, você acaba aprendendo mais porque você estuda mais, né? Sim, exatamente. E você deve ter estudado bastante durante esse ano sabático. Sim, assim, como eu não tinha perspectiva de quando seria a prova, eu não estava estudando especificamente para o vestibular. Aí eu comecei a estudar uma outra língua. Sério? Qual que você Sim, estudou? francês. Ó, que Mas chique, hein? bem Legal. assim, raso ainda. Uhum. E aí depois marcaram a prova e eu comecei a estudar especificamente para o PISME. Mas, enfim, o segredo é realmente não desistir e encontrar a sua melhor estratégia de estudo. Muito Né? bom. Se planejar. Eu funciono muito planejando o meu dia todo. Se eu não planejar nada, eu não funciono. Muito bom. Ah, Mas é isso aí, galera. Nós estamos aqui no Além da Visão com a Duda, a filha da Osilene. E em homenagem, né, ao Dia das Mães, eu poderia dizer, né, em homenagem a esse dia que é um dia especial das mamães, nós estamos trazendo aqui no Além da Visão essa história de superação da Eduarda, né? Hoje está aí estudando de medicina. Queria agradecer muito de coração, né, a presença de vocês. Pedir para a galera, como é que é, Marcel? Pedir o quê? Fala aí. Antes de pedir a galera, eu queria pedir também a Osilene para deixar também uma mensagem final, né? Como ela é mãe, Sim, claro. ela deu todo esse suporte, né? Importantíssimo para a Duda. Eu acredito que se não fosse a Osilene, Sim. com certeza o caminho seria muito mais complicado para a Duda. Então, o suporte da família e da mãe, principalmente, é muito importante. Então, deixa essa mensagem final e dizer pra gente esse suporte que você deu pra Duda, como é que foi tudo isso. Eu entendo a responsabilidade que uma mãe tem sobre a vida do filho. Né? A mãe, ela pode abençoar ou ela pode jogar também o filho no buraco. É claro que nós estamos falando aqui de escolhas também, né? Porque o filho tem que escolher escutar a mãe, né? Que nem Sim. sempre isso acontece. Aí, galera, ó. Eu Isso sou aí muito é um grata a segredo da Deus. vida. Eu sou muito grata a Deus porque a minha filha sempre ouviu. Segredo da vida, hein? Exatamente. Então, assim, eu sempre pude apoiar naquilo que eu podia fazer. Porque você deu estudo, você deu isso. Deus sabe os sacrifícios que foram feitos. Muito sacrifício. Mas ela, em todos, ela honrou o sacrifício que foi feito. Então, assim, o que eu digo a todas as mães, não desista do seu filho. Porque o seu Sim. filho é uma bênção. E na grande maioria das vezes, e eu posso dizer para você que a maioria, os nossos filhos são os nossos retratos. Não adianta você falar mal do seu filho, porque seu filho puxou a sua educação, salvo algumas exceções. A gente Sim. sabe disso. Mas na grande maioria das vezes, a gente vê tantas famílias destruídas e quando você vai ver, né, o filho, algum problema que aquilo teve, ou algum problema que tem na vida, você sabe que é fragmentação familiar. Então, assim, eu sou muito grata a Deus porque a minha filha, ela sempre honrou os ensinamentos. Primeiro Muito bom. Deus, a gente sabe disso, né? Mas isso tem sido um sucesso para a vida dela e eu sempre declaro isso sobre ela, abençoando a vida dela de que ela vai ser bênção sobre a vida Amém. das pessoas. O que ela falou, eu sempre disse, ela não vai ser a solução, porque vida quem dá é Deus. Não é verdade? Sim. Mas que ela vai trazer a esperança para as pessoas. Amém. E eu acho que, assim, eu sempre falei isso com ela, de tudo que ela passou, antes mesmo dela escolher fazer medicina ou passar para medicina, ela sempre dizia que gostaria de fazer neurologia. E é a área hoje, né, que cuida dela. Então, se algum dia, né, realmente lá ela atendendo o paciente, ela pode dizer com todas as letras, com todo conhecimento de causa, dizendo, você vai passar.
porque eu passei. Não é porque eu conheço ou porque eu estudei, mas porque eu também passei. Sim. Então, assim, hoje acho que Deus deu um aprendizado para ela diferente de muita coisa. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer a vocês, de tudo que a gente passou, a minha gratidão é eterna a Deus de tudo que Ele fez. Às vezes a gente olha para trás e fala, meu Deus, eu não estou acreditando. Parece que a minha ficha ainda não caiu, que a gente veio daquela história lá de ser pobre, né? Porque eu tinha vergonha de falar com algumas pessoas, porque é assim que as pessoas nos enxergam. Sim. Minha filha vai fazer medicina. É como se você não merecesse. Você não pode fazer. Você é pobre e você não pode fazer medicina. E eu não falava nada, mas eu sabia quem era minha filha e o caminho que ela estava percorrendo. De estudo, de sacrifício, de noites mal dormidas, de festas que ela deixava de ir. E até hoje. Até hoje. Porque não é fácil. Não é porque ela passou que ficou fácil. Sim. A gente só mudou o foco das dificuldades, mas elas continuam existindo. Porque ela vive em uma outra cidade, ela está sozinha, eu aqui trabalho para manter a família, ajuda. Então, assim, eu tenho amigos. Então, a vida continua. E aí, é a palavra que eu deixo. Não pensa você que você vai chegar lá na frente, mas sem lutar. Porque tem que ter luta, senão, gente, não vai chegar, não tem jeito. É E a verdade. gente precisa todo dia, para quem veio da pobreza, né, ser pobre é muito difícil no país onde nós vivemos. E ser Sim. pobre é difícil em qualquer lugar. A gente todo dia tem que provar que está dando certo. Sim. E graças a Deus está dando certo. Eu sou apaixonada pela vida, eu sou muito grata a Deus por tudo que faz. Acredito demais. Eu quero até aproveitar e falar para vocês da lei da semeadura. Porque tudo que você planta, você vai colher. E nesse período, meninos, amigos, né? Eu posso dizer para vocês que eu conheci pessoas maravilhosas que abençoaram a nossa vida demais da conta. Eu estava preocupada como é que nós íamos ficar no Rio, porque ela tinha que fazer radioterapia 5 vezes na semana. Era de segunda a sexta-feira, ininterruptas. Eu não tinha como voltar para cá. Então, tinha que alugar alguma coisa lá. E como se aluga alguma coisa no Rio? Você não pode ficar em qualquer lugar, né? É complicado. É verdade. E um anjo, 2 anjos, né? Porque um anjo chamado Cláudia, a primeira, me apresentou um outro anjo chamado Cláudia também. Um casal maravilhoso, Cláudia e Domingos. Gente, eles nos emprestaram apartamento, não nos permitiram pagar absolutamente nada. Ainda me fez a seguinte pergunta: o que Eduarda gosta de comer? Quando nós chegamos lá, o apartamento estava todo sortido de coisas que Eduarda gostava de comer. Que legal. Então, assim... São os anjos que aparecem. Exatamente. Então, assim... Pessoas. Amigos que nos acompanharam. Antônia acompanhou o tempo Sim. todo. Então, assim, foi tudo muito perfeito. Gente, foi muito difícil. Ainda é. Porque cada vez que ela entra naquela máquina para fazer a ressonância de controle, o coração da Osilene realmente balança, fica preocupado, sempre. Mas sempre acreditando que Deus está cuidando de tudo e está tudo sob controle dele. Fácil nunca vai ser, porque para uma mãe não tem nada pior do que ver filho sofrer. Mas a gente passou, passa, e isso deixou a gente mais junto ainda, né? Eu acho que bom. o amor foi mais assim, não sei nem explicar. Hoje a gente é mais unido que nunca. Muito, Tá aí. graças a Deus. Tá aí, galera, esse amor de mãe para uma filha, uma história de superação aqui no Live Music. E, claro, Além da Visão, né, é o programa de hoje e com o apoio do Live Music. Curtem, compartilha e seguem lá o canal, galera. Segue lá o Instagram. A gente agora, nós estamos aí para um Instagram oficial e depois a gente passa para vocês. Não é, Marcel? Suas considerações finais, meu brother? Gostei muito da história, queria muito agradecer a presença de vocês duas, né? E você me disse uma coisa sobre... Hoje ela está fazendo medicina, então... Sobre ela sentir, quando ela atendeu os pacientes, que um dia ela estava do outro lado da mesa, né? Exatamente. E ela vai poder ter a compaixão, né? Sentir o que esses pacientes vão sentir também. Então, isso é muito importante. Muito obrigado. Reforçar o pessoal para pedir para curtir o canal, se inscrever aí. E até a próxima aí, pessoal. Nosso próximo podcast. Valeu, galera. Beleza. Tamo junto. Um abraço a todos vocês. Obrigada, gente.